Fala rapaziada, aqui quem fala é o iWolf. E hoje a gente tá aqui no Roblox, só que a gente não tá aqui só pra jogar Roblox, a gente tá aqui pra falar também sobre o fim do suporte do Windows 10, né, que aconteceu recentemente, dia 13 de outubro desse ano. O Windows 10 parou de ter suporte, no caso. E eu vou aqui te explicar, né, eu vou aqui dar minha opinião, né, vou te explicar entre aspas, né, o que vai acontecer, né, daqui pra frente com o Windows 10, né? Bom, mas se você, sei lá, se tem um computador, se tem um celular, você deve saber que um computador, né, tem o sistema operacional, que é o que permite que o computador funcione, né? Porque adianta você ter um PCzão e não ter um sistema operacional, cara. Mesmo coisa que não tem nada, tá ligado? Fica inútil o PC sem um sistema operacional, tá ligado? E a Microsoft, ela tem essa questão de que de alguns em alguns anos ela vai e para de dar suporte para o sistema operacional. Vou dar aqui o exemplo do Windows 7, né? O Windows 7 foi lançado em 2009, né? E daí em 2015 lançaram o Windows 10. Só que tipo assim, não tinha uma necessidade de você partir pro Windows 10. Se você tinha o Windows 7, que rodava melhor no seu PC do que no Windows 10, tá ligado? Só que daí, em 2020, a Microsoft, ela chegou e removeu o suporte do Windows 7, né? E assim indo junto as atualizações de segurança, né? Que corrigiam bugs que te impediam de ser hackeados ou pegar vírus. Não, vírus não tinha como você não pegar, mas hackeado tinha essas atualizações, né? Te protegiam no caso. E em 2020, a Microsoft foi e removeu as atualizações de segurança do Windows 7, né? E daí muitas pessoas foram obrigadas a ir pro Windows 10. Só que muita gente não quis ir, tá ligado? Tem muita gente que não quis ir. Só que as pessoas ficaram desprotegidas. Não pode ser que muita gente tenha pegado, sei lá, vírus. Vírus não, tenha sido hackeada por conta disso, né? E dessa vez foi a vez do Windows 7, né? Windows 10, falando errado, ó, tô confundindo tudo. Foi a vez, né, do Windows 10, né? Em 2021, um ano depois desse acontecimento do Windows 7 acontecer, a Microsoft lançou o Windows 11, que a princípio veio com muitos bugs e com requisitos do sistema nada legal. Como já disse, o sistema veio com muitos bugs. Então, tipo assim, era bem mais seguro você continuar no Windows 10, tá ligado? Que tinha bem menos bugs, era bem mais estável do que o Windows 11, tá ligado? Além de que o Windows 11 veio com um requisito do sistema, no caso 2, que é o TPM 2.0. Nossa, aqui tá meio difícil, cara. Tem como distinguir o que não é o que é. Continuando aqui, que era o TPM 2.0 e o processador, né? Se tivesse um processador da linha Intel, um Intel Core, né? De 8ª geração, tá ligado? E muita gente que tinha um PC massa ficou fora disso, do Windows 11. Simplesmente porque o PC dele não tinha, sei lá, um processador Intel Core de 8ª geração e o TPM 2.0, tá ligado? Então, por isso muita gente não atualizou pra o Windows 11, tá ligado? Por esses motivos que eu citei aí. E... não aguento mais, cara. É muito difícil de ver as coisas aqui, cara. O amarelo se mistura, né? Pra diferenciar um pouco, cara. Que raiva. Tava usando o assunto aqui, né? Mas a gente não atualizou. A gente não atualizou porque não conseguia. Ou porque não queria, ou porque não conseguia, né? E a Microsoft esse ano chegou e falou assim, ah, não, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 2020. Vou chegar e vou tirar o suporte do Windows 10. Daí vocês vão ser obrigados a fazer o Windows 11. Tá ligado? Felizmente, a questão dos bugs da Microsoft, muitos foram resolvidos.
Então não tem tanto bugs quanto antes. Mas o requisito do sistema operacional continua lá, tá ligado? Então muita gente ficou desprotegida de hackers por conta disso, tá ligado? E a Microsoft tá pouco se fudendo. A Microsoft tá. Ah não, vai se lascar, cara. Você. Quem manda ser pobre aí? Quem manda ser pobre? Eu não te mandei ser pobre, eu falei pra você ter dinheiro pra pagar meu sistema operacional, cara. Aí falou assim, ah não, mas eu aqui consegui, não sei o que, eu consegui ter um Ryzen, meu Ryzen consegui baixar, eu tenho uma placa-mãe, a 520M, não sei o que. Pô, é só você olhar a caixa dos produtos, cara. O Ryzen, eu falei que os únicos que precisavam ser de oitava geração eram os Intel Core, cara. A linha Intel Core precisava ter oitava geração. E a A520M, né, e o Ryzen não cumprem o sistema de operação. Oxi, morri de graça, cara, nem encostei no bagulho. Né, voltando aqui, cumpre os sistemas operacionais. Os requisitos do sistema, no caso. Né? Ah, não muito mais, velho. Cumpre os requisitos do sistema, tá ligado? É tanto que a Microsoft, para esses dispositivos, ela deixou de graça o Windows 11. De graça, entre aspas, né? Se você tivesse o Windows 10 ativado, você poderia atualizar para o Windows 11 ativado também, tá ligado? E, né, você pode estar me perguntando aqui agora, ah, mas eu não compro os requisitos operacionais, eu já estou muito acostumado com o Windows 10, cara, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou atualizar? Bom, vou dar um exemplo aqui, tipo, muito, é um exemplo muito, assim, muito exemplificado mesmo, não é bem assim que funciona, mas é um exemplo, como eu já falei. Vamos supor que no sistema operacional Windows 11 e Windows 10 tem uma falha de segurança que quando você vai abrir o navegador, tá ligado? Você não consegue abrir de primeiro, você tem que abrir, sei lá, 10 vezes. É quando abre, ele abre junto com o CMD e você não consegue fechar nenhum dos dois. Aí tem que desligar o PC, reiniciar no caso pra poder, né, voltar a conseguir utilizar normalmente os dois programas fechados, tá ligado? Aí vamos supor que logo quando isso aconteceu, a Microsoft foi e removeu as atualizações do Windows 10, tá ligado? E na do Windows 11 ela foi e resolveu esse problema de segurança que ela tinha, tá ligado? Ela removeu no Windows 11, tá ligado? O Windows 10 continuou lá, com o problema dele, tá ligado? E daí vamos supor que um hacker viu isso, tava lá, o cara navegando pelo Windows. Caramba, cara, tem esse problema aí, né? Vou usar isso aí, pô. Vou me infiltrar aqui e vou sair hackeando o PC de geral. Foda-se. Vou fazer isso aí mesmo. E aí foi e ele fez, tá ligado? Ele foi saiu hackeando tudo aí, geralmente. Geralmente não, geral no caso, né? Utilizando a falha do Windows 10, tá ligado? Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu envolvendo isso no Windows 7, né? Em 2017 teve um. Porra, de novo. Teve um. Acho que foi um vírus no caso, né? Que ele usava de uma falha de uma versão do Windows 7 para poder se infiltrar. Você tinha que pagar, tipo assim, meio que um dinheiro pro hacker em tipo, num tempo que ele colocava lá. Era meio que um cronômetro, aí você tinha que ir lá e pagar. Senão você ia ser hackeado e aí você ia perder tudo e ele pegar seus dados e você ia perder tudo também. Ele ia resetar seu PC. Era basicamente isso, tá ligado? E tipo, isso ficou acontecendo até 2019, se não me engano. Foi 2 anos que isso ficou acontecendo. Até que, sei lá, acho que foi eliminado, foi deixado pra trás, tá ligado? E tipo, isso só acontecia pra quem não atualizou para a última versão do Windows 7, tá ligado? Porque isso era um bug que tinha nessa versão do Windows 7, tá ligado? A Microsoft lançou uma atualização que corrigia isso, mas muita gente não atualizou. Simplesmente não atualizou e deixou o Windows 7 na versão antiga. E foi hackeado, tá ligado? E é basicamente isso que pode acontecer com você. Não o mesmo vírus, claro, né? Porque eu não vi o Windows 7. Mas talvez pode acontecer uma coisa parecida. Porque você não tem o Windows 11, tá ligado? E eu não tô ameaçando nem obrigando, só tô contando a realidade, tá ligado? É pra você se prevenir aí.
Aí ele falou assim, ah, mas não tem uma outra solução pra fazer isso? Não posso baixar um antivírus ou um VPN? Bom, cara, você até pode, mas não vai resolver muita coisa, porque antivírus é contra vírus, não hacker, tá ligado? Tem uns que falam que detectam hackers, mas muitas vezes nem sabem onde o hacker tá, tenta resolver de um jeito e não consegue resolver de jeito nenhum, e fala que resolveu, não resolveu, e tanto faz, tá ligado? E VPNs, eles meio que te deixam parcialmente protegido, mas não 100%. Aí você fala assim, ah, o que que eu posso fazer, cara? Se não for isso, não tem outro jeito, cara. Cara, tem dois jeitos de você fazer isso, de você conseguir ficar protegido, sem ter requisitos operacionais, tá ligado? O primeiro é você usando a função Enroll Updates do Windows, tá ligado? Eu não sei se chegou aqui no Brasil isso, mas eu acho que sim, tá ligado? No caso, você tem que pagar uma taxa de $30 para a Microsoft para poder é, ter o seu PC atualizado, né, tendo Windows Update para o Windows 10 até 2026, né, até acho que é outubro de 2026, ou seja, mais um ano, né, tendo atualizações. Só que isso, no caso, custa $30, tá ligado? E é só por um ano, não é pra sempre, tá ligado? É, falaram, pelo menos, que tinha que pagar uma taxa. Eu fiz isso no meu PC, tá ligado? Eu usei essa função Enroll Updates e eu não me cobraram nada, tá ligado? Eu não perdi R$ 30, nem nada, nem $30. E eu consegui usar a função Enroll Updates, né? Então, meu PC estaria protegido até 2026, tá ligado? Mas também, caso você não queira arriscar Enroll Updates ou seu PC esteja pedindo pra você pagar, você pode usar uma outra função, tá ligado? Eu não sei se não cobraram no meu PC porque o meu Windows 10 era o Windows 10 Pro, mas às vezes foi só um bug aí mesmo e eu consegui atualizar de graça, né? Mas voltando aqui, você pode também usar outro método. Você fala assim, o que seria esse outro método, cara? Me conta, por favor. Você atualizar para o Windows 11. Fala assim, ah, cara, deixa de bobeira aí. Não, só calma, cara, só calma. Escuta o que eu vou falar. Existe um método pra você burlar os requisitos do sistema. E existe mesmo, eu não tô zoando, realmente existe. E você pode fazer isso usando alguns métodos, tá ligado? Eu atualizei meu PC pro Windows 11, mesmo tendo registrado o sistema, usando um método que eu vi no vídeo do YouTube, tá ligado? Eu não vou explicar aqui o método, talvez eu explique, talvez não, sei lá. Mas é um método meio longo, tá ligado? Caso você queira tentar fazer aí, né, vendo um vídeo certinho, você pode ir aí no seu YouTube pesquisar, né, o método. Tem métodos que os caras fazem via pendrive. De novo, o último vai morrer. Que os caras fazem via pendrive, tá ligado? Tu baixa no pendrive a BIOS, né? A ISO do. A BIOS não, a ISO no caso, né? Do sistema. E você usa um programa, né? Você usa um programinha, um site que tem. Pra você poder, né? Deixar pré-configurado, pra ele burlar essas coisas. E daí ele vai e atualiza sozinho pra você o seu sistema, tá ligado? Ele só coloca pra atualizar e ele faz tudo por você, tá ligado? Mas o método que eu fiz não foi via pendrive, foi usando o próprio Windows, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, esse método agora, né? Porque o suporte acabou, então não sei se eu vou conseguir. Porque eu fiz isso quando ainda tinha suporte, né? É simplesmente você pegar, né? Você vai lá no, no site da Microsoft, você baixa a ISO do Windows 11, tá ligado? Daí você vai, clica, você vai, né, e extrai o sistema, primeiramente, né? Você extrai, né, deixa a pasta certinha. Você abre a pasta, clica uma vez só no nome Setup, né, que é o por onde ele vai baixar o Windows 11 no seu PC. Eu recomendo que você baixe, se você tiver um SSD, né? Eu recomendo que você baixe no SSD o sistema, tá ligado? Então, tipo assim, já deixa o sistema separado ali na parte do SSD.
E daí você clica uma vez na parte de setup. E você, onde tá lá o diretório, né? Vai estar lá o setup. Você clica. Lá você apaga o nome setup. E você coloca CMD. E daí o CMD vai abrir. Só que ele vai abrir meio que ligado a esse arquivo, né? O setup. Então meio que qualquer comando que você colocar para o CMD executar, ele vai executar para aquele arquivo, tá ligado? Daí você vai no CMD e você coloca um comando. Eu esqueci qual é, por isso que eu tô falando pra você não fazer pelo que eu tô falando. Pesquisa um vídeo no YouTube aí. Eu tô falando pelo método que eu vi no YouTube. Eu não vou saber o link do vídeo, porque, sei lá, não vou decorar de cabeça um link aqui do nada e sair falando, né? Mas se você pesquisar no YouTube aí, que eu acho que vai achar o método que eu vi, né? Como eu falei, não sei se vai funcionar, porque já acabou o suporte. Pra mim funcionou porque eu tava com o suporte ativo ainda, né? Mas quem sabe funcione pra você. Você coloca um comando ali no CMD, tá ligado? Um comando específico. E você clica Enter. A partir dali, a atualização vai começar, tá ligado? E a dica que eu dou é tenha paciência, né? Porque vai demorar, obviamente, porque você tá no sistema, tá ligado? Até o Windows Update demora, tá ligado? Então, né? Tenha paciência, tenha paciência. Daí ele vai abrir uma tela, né? Ele vai aceitar os termos. Você vai fazendo tudo certinho. Aceita os termos, tá ligado? Vai marcando que você quer, que você não quer. Seleciona a linguagem, tá ligado? Só que a parte da linguagem é só pra instalação mesmo. Quando você instalar, você pode mudar lá, né? Aí você vai, instala tudo certinho, tá ligado? Aí vai estar lá instalando. Eu falei assim, não. Eu vi um vídeo no YouTube, que foi esse método que você viu aí. E o aplicativo foi e deu tela azul, cara. Deu erro. Voltou pra tela inicial do Windows 10, cara. Que não funcionou, cara. Isso aí é vírus, cara. Não deu certo. Calma, cara, calma. Comigo aconteceu o mesmo. Eu tentei baixar. Quando chegou na tela que ia instalar o Windows 11, simplesmente deu um erro e voltou para o Windows 10. Mas eu te recomendo que você tente mais uma vez, tá ligado? Porque é inevitável que dê certo, tá ligado? Então meio que tente mais uma vez, tá ligado? Que vai funcionar. Comigo deu erro de primeira vez, mas na segunda deu certo, tá ligado? Daí você deixa ele lá baixando, você deixa, vai fazer outra coisa, sei lá, vai tomar um sorvete na rua, vai ver um filme, sei lá, vai conversar, vai ver a vida. Deixa lá, deixa o PC. E tipo, o seu PC não pode desligar durante o processo, tá ligado? Então separa um dia aí que não esteja chovendo, que não esteja muita queda de energia, ou sei lá, conecta um gerador na sua casa aí, sei lá, pra não ter o risco de desligar, tá ligado? Porque pode dar ruim, pode ter que corromper algum arquivo, corromper o sistema, sei lá. Eu tô falando aqui de cabeça, não sei se isso pode realmente acontecer, mas né, melhor prevenir do que remediar. Você deixa o seu PC lá baixando. Caso o seu Windows 10 você tenha uma conta já conectada, né? Ele vai conectar automaticamente no Windows 11. Vou dar um aviso que o seu Windows 10 ele tem que ser ativado, ele não pode ser o Windows 10 trial, porque não vai dar certo. Ele precisa de uma chave de ativação para conseguir fazer o Windows 11. Talvez dê certo no seu, mas o Windows 11 vai ser desativado. Não vai ser uma coisa muito legal, né? E o seu Windows 10 for, sei lá, o Windows 10 Home, o Windows 10 Pro, o seu Windows 10, o seu Windows vai ser atualizado para o Windows 11 da mesma versão do Windows 10. Então, sei lá, vamos supor que você tem o Windows 10 Pro. Ele vai atualizar para o Windows 11 Pro. Só para dar uns avisos aqui. Se você tiver uma conta já logada, uma conta online logada no seu PC do Windows 10, ele vai logar automaticamente no seu Windows 11 também essa conta e vai já para a tela inicial, tá ligado? Caso você não tenha uma conta, ele vai pedir para você criar uma, porque agora a Microsoft quer que você tenha uma conta online para poder logar no Windows 11. Ela não quer uma conta local mais, ela quer uma conta online. Tem jeito de burlar, mas é bem chatinho, então, sei lá, se você quiser, é só conectar uma conta aí, que foi o que eu fiz. Eu já tinha uma conta conectada, foi automaticamente. E tipo,
Quando você for fazer isso, me lembrei aqui agora, me lembrei só agora, mas quando você for fazer isso, vai ter uma tela ali pra você selecionar o que você quer que aconteça quando você atualiza o Windows 11. Se você quer que o seu sistema resete, ou se você quer que o seu sistema mantenha só os arquivos pessoais, ou se você quer que ele mantenha tudo, que seus arquivos, programas, configurações e os demais, tá ligado? No meu caso, ele faria manter as configurações, arquivos e programas, tá ligado? Que no caso ele só meio que deu atualizou mesmo, tá ligado? Se você colocar para ele não manter nada, ele vai meio que resetar seu PC do zero. Você vai perder tudo, programas, fotos, arquivos, tudo. Tudo que você tiver, você vai perder, tá ligado? Se você clicar para manter os arquivos pessoais, ele só vai manter os arquivos que ele considera pessoais, tipo os arquivos que estão ligados ao seu usuário, sabe? Pelo que eu entendi, né? Eu cliquei para manter os arquivos, todos os arquivos, né? Como eu já falei. E deve atualizar para o Windows 11. Só que eu tenho que dar um aviso prévio aqui para vocês, né? Alguns programas não vão funcionar e o Windows talvez dê alguns erros de primeira. Tipo, se o PC vai acostumar depois de um tempo, vamos dizer assim, mas quando você atualizar de primeira, meio que ele vai ficar um pouco lento, vai crashar assim às vezes, vai fechar programa, vai demorar. Só que depois de um tempo, seu PC vai meio que ficar mais estável e vai voltar a funcionar normalmente, tá ligado? Pelo menos o meu foi assim. E voltando aqui por a questão dos programas que não vão funcionar, como eu já falei, o TPM 2.0, né, ele acaba, tem alguns programas no Windows 11 que começam a pedir o TPM 2.0, tá ligado? E não tem um jeito de, sei lá, você burlar isso e falar que você tem. Não, ele realmente vai verificar, tá ligado? Porque ele vai realmente usar o TPM 2.0. E como você não tem, ele não vai achar e vai, sei lá, vai dizer que você não tem e vai fechar, tá ligado? Um dos programas que eu conheço é o Valorant, tá ligado? Tem outros programas, só que eu não sei quais são, porque, né? Mas um dos quais tem essa questão de ele não funcionar, porque não tem dependência 2.0, é o Valorant, tá ligado? No meu caso não me afetou porque eu não jogo Valorant, tá ligado? Então, pra mim tanto faz. Mas se você joga, já fique preparado que você não vai conseguir jogar mais, tá ligado? E talvez alguns programas também aí, alguns jogos, não funcionem mais porque você não tem o TP 2.0, tá ligado? Então já pra você ficar preparado aí. No meu caso, nenhum programa que eu uso falou que eu não tenho TP 2.0 e que eu não consigo jogar. Então eu consegui jogar numa boa aqui, todos os programas, tá ligado? Mas talvez algum jogo que você jogue, peça. E daí você vai ficar meio que lascado, tá ligado? Porque você já atualizou e daí já era. Eu recomendo que você pesquise antes no Google programas que pedem o TPM 2.0 no Windows 11. Ou pede pra inteligência artificial e depois você verifica aí pra ver se ela tá certa mesmo, tá ligado? Dá pra você ficar ali alerta e não se decepcionar. Sei lá, ficar triste. Ah não, perdi horas e horas e horas ali no Valorant e agora me lasquei. Tá ligado? Não, já fique preparado e atento, porque isso vai acontecer, é inevitável. Se você não tiver TP 2.0 no caso, né? Se você tivesse, nem estaria vendo isso aqui. Você já tá atualizado, sei lá. Porque o próprio Windows disponibilizou numa boa ali, tá ligado? Pra você. É... O que eu ia falar mais? Acho que mais nada. Então é isso aí. Infelizmente, o Windows 10 acabou. Tem jeito de atualizar pro Windows 11, mas vai ficar meio preso ali, né? Tipo, tem como você comprar o TPM 2.0 na internet, conectar na sua placa, só que é meu carinho. Pelo que eu vi, o TPM 2.0 ali nos lugares mais baratos tá em torno de R$ 100, tá ligado? Então, tipo assim, não é tão caro quanto uma placa-mãe, tá ligado? Mas é meu carinho ali, R$ 100 não é pouco dinheiro, tá ligado? R$ 100 é uma compra de mercado, assim. Uma compra de mercado um pouco mais barata, né? Ou, sei lá, uma conta de água ou luz se você morar sozinho, tá ligado?
Então você tem que ter um pouco mais de dinheiro ali se quiser comprar 3.0, tá ligado? É... Ah, me lembrei aqui de outro requisito do sistema que o Windows 11 tinha. Que era que você tinha que ter mais de 4 GB de RAM pra poder baixar o Windows 11. Pra mim isso não foi um problema porque eu tenho 16 GB de RAM, tá ligado? Se tiver 8 também já vai ser de boa, tá ligado? Mas quem tem um PC mais fraco ali com 2 GB de RAM, né, 3 GB de RAM, ficou ali meio prejudicado, tá ligado? Por conta disso. Mas RAM, pior que RAM é uma coisa meio cara também, né? Porque, tipo, dependendo, você pode pagar tipo R$ 400. Nossa, já morri, velho. Poxa, o que esse moleque tá fazendo lá? Mas já? Mas voltando aqui, né? Memória RAM pode custar, tipo, assim, até R$ 400, dependendo do modelo, tá ligado? Mas, felizmente, ela não, a Microsoft não pede qual tem que ser o tipo de memória RAM. Então ela pode ser, sei lá, DDR2, DDR3, tá ligado? DDR4, tá ligado? O importante é que seja mais de 4 GB de RAM. Tá ligado? Tendo mais de 4 GB de RAM, independente do tipo de memória RAM, a Microsoft aceita aí numa boa, tá ligado? Então é isso aí, tá ligado? É... Cara, eu tô na minha cabeça que eu ia falar mais alguma coisa, só que eu não tô conseguindo lembrar que eu ia falar. Não tô conseguindo, cara. Então fazer o que, né? Vamos terminar o vídeo por aqui. Não vou ficar aqui meia hora tentando lembrar o que eu ia falar. Pra no final não lembrar de nada e ficar por isso mesmo. Então é isso aí, gente. Espero que vocês não tenham sido prejudicados por esse negócio do Windows 10. É realmente uma coisa triste, né? Mais de 10 anos aí o Windows 10 no ar. Mas chegou a hora dele, né? O tempo é invencível. O tempo ele é imparável. E ele não espera. Então é isso aí mesmo, gente. A questão é aceitar, né? Fazer o quê? E talvez, eu espero que a Microsoft resolva ali, né? Tirar esses requisitos do sistema, né? Porque daí você vai conseguir atualizar seu sistema numa boa. Só que eu acho um pouco difícil que ela vá chegar a fazer isso, mas sonhar nunca é demais, né? Sonhar não é nenhum crime. Mas não fique na expectativa não, porque você pode se decepcionar e se decepcionar legal, né? Então é isso aí, gente. Valeu. E tenha um bom dia, um bom feriado. E uma boa semana, né? Um bom ano. Eu não sei quando eu vou postar de novo. Porque eu não tenho ideia de vídeo, tem tempo. Então é isso aí. Valeu, falou e fica com Deus, cara.